Pessoal, a aula está sendo gravada. Quem quiser aparecer com a webcam sabe que pode, mas sabe também que vai estar compartilhando a sua imagem e que essa imagem vai ficar gravada e vai ser disponibilizada para os outros alunos. Ok? Bom, vamos falar então de equiparação salarial, continuando a nossa matéria. Tá? A matéria da prova vai terminar na aula de hoje. Nós vamos terminar os últimos slides dessa apresentação e vão abrir proteção ao salário. Terminando proteção ao salário, termina a matéria da prova, ok? Primeiro, equiparação salarial. É um assunto até certo ponto polêmico e é um assunto que foi alterado pela reforma trabalhista, tá? Você tem aí o 461 com redação na reforma trabalhista, pela reforma trabalhista, vocês estão vendo aí o print, né? Então, vamos ver o que é equiparação salarial. 460 da CLT fala o seguinte: na falta de estipulação do salário ou não havendo provas sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a receber salário igual ao daquela que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante. Significa o seguinte: se você contratou uma pessoa, tá, e não estipulou o salário no contrato, o direito dessa pessoa vai ser receber um salário igual ao que é pago àquela pessoa que na mesma empresa faz função semelhante. Certinho? Então, essa é a primeira forma de equiparação. Quando o paradigma faz função semelhante na mesma empresa. Paradigma é aquele com o qual se compara, tá bom? A outra hipótese de comparação, tá? É quando não tem uma pessoa na mesma empresa fazendo aquela função. Você é o único. E aí você vai comparar com quem? Você vai comparar com o mercado de forma geral naquela região. O que é pago habitualmente pelas outras empresas naquela região pode ser usado de parâmetro para definir o salário daquela pessoa, por equiparação. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então vamos pensar que o artigo 461 proíbe pagar salário maior para uma pessoa que exerça a mesma função, ou seja, um trabalho de igual valor no mesmo local. A gente sabe que há diferenças regionais, inclusive no valor do piso, tá? Porém, se for no mesmo local e o trabalho tiver o mesmo valor, tem que pagar o mesmo salário. Só que tem algumas exceções. E essas exceções estão nos parágrafos seguintes deste artigo. Parágrafo 1º fala: trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade e a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos, e a diferença de tempo na mesma função não seja superior a 2 anos. Então vamos pensar aqui, porque é uma exceção, tá? Para receberem o mesmo salário, elas têm que ter a mesma produtividade e perfeição técnica. Pronto. Isso aí é fácil de entender, vamos colocar aqui do lado porque está tudo bem. Agora o que é difícil nesse parágrafo. Menos de 4 anos de diferença no tempo de serviço do funcionário A para o funcionário B para o mesmo empregador. Então, o Tício trabalha para o senhor Mévio há 5 anos. O Tibúrcio trabalha para o senhor Mévio há 3 anos. Qual que é a diferença de tempo de serviço dos dois? 2 anos, ok? Um trabalha há 5 anos para o mesmo empregador, outro trabalha há 3 anos para o mesmo empregador. 2 anos está dentro do que permite o direito de equiparação salarial.
Tá? A diferença de tempo de serviço deles não pode ser superior a 2 anos. Ok? Então, se a diferença de tempo de serviço for inferior a 2 anos, a 4 anos, tá? Para o mesmo empregador, você vai ter que conceder mesmo salário aos dois. Então, exemplo, tá? O Tício ganhava, o empregador é o MEV, a gente já estabeleceu. O Tício ganhava R$ 1.500, ok? Tem 5 anos de trabalho para o mesmo empregador. O Tibúrcio ganhava R$ 1.500 também, tendo 3 anos. Aumentou o salário do Tício para 1.700, tem que aumentar o do Tibúrcio. Tem que manter a igualdade entre os dois. Ou você não pode colocar o Tibúrcio naquela mesma função ganhando menos, tá? O outro critério temporal é diferença não superior a 2 anos na mesma função. Então, se o Tício está na função de, sei lá, ajudante de mecânico, tá? Desde 2 anos atrás, e o Tibúrcio está na função de ajudante de mecânico há 1 ano, significa que a diferença de tempo dos dois na função de ajudante mecânico é de apenas 1 ano. Então, cumpriu os dois requisitos. O Tício trabalha há 5 anos na empresa, o Tibúrcio trabalha há 3. Nessa função de ajudante mecânico, o Tício trabalha há 2, o Tibúrcio trabalha há 1. Ou seja, o salário dos dois tem que ser igual. Por quê? Porque a diferença de tempo deles no mesmo empregador é menos do que 4 anos. Não justifica um ganhar mais do que o outro pela antiguidade. E a diferença deles na mesma função é menor do que 2 anos. Não justifica eles ganharem diferente pela antiguidade na função. Entendido? Os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensar qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Por que esse direito à equiparação não funciona quando tem plano de carreira? Porque aí o que funciona é o plano de carreira. O quadro de carreira e o plano de cargos e salários. Então aí a pessoa vai progredir conforme atinge as metas do plano de carreira. Até aí todo mundo está entendendo? Então, o parágrafo 1º estabelece um requisito temporal que tem que ser atendido. Atendido esse requisito, tem direito à equiparação salarial. Entretanto, se tiver plano de carreira, não se fala em equiparação salarial. Por quê? Porque cada funcionário vai ter o seu enquadramento no plano de cargos e salários. Ok? Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º, que a gente acabou de falar, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou apenas um desses critérios, dentro de cada categoria profissional. Tudo bem, a gente até já sabe disso, tá? Promoção normalmente é por merecimento ou antiguidade, ok? Parágrafo 4º. O trabalhador readaptado em nova função, por motivo de deficiência física ou mental, atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não serve de paradigma para fim de equiparação salarial. Olha bem, galera, presta atenção. Nós estamos diante de uma situação em que uma pessoa está ocupando uma função por motivo de readaptação. Ele trabalhava em outro lugar, na área, sofreu um acidente de moto, indo para a praia, ficou paralítico, não tem mais como andar. Então ele não tem como trabalhar na área. Foi remanejado para o escritório. Tendo sido remanejado pelo escritório, ele ganha um salário diferente. É mantido o adicional de periculosidade dele, é mantido... Tá? Ele tem direito a receber o mesmo que ele recebia antes. Tá ok? Então,
Deixa eu só ver quem está insistentemente me chamando no WhatsApp aqui, se é alguma coisa importante. Desculpa, gente. Eu vou até fechar o WhatsApp aqui na tela do computador para ele não ficar apitando na minha cabeça. Vamos lá, continuando. Esse trabalhador readaptado, que foi colocado em outro local por motivo de deficiência física ou deficiência mental atestado, certo? Ele não pode ser usado como paradigma. Por quê? Ele pode ter salário diferente. E o salário dele não é o dessa função, é o da outra função que ele ocupava antes. Ele está ocupando essa função readaptado, ok? Então ele não serve como paradigma para os outros pedirem equiparação salarial. Então vamos supor que o Flávio trabalhava na área, ganhava uma série de adicionais, noturno, etc e tal. E aí, sofrendo um acidente, ficou impossibilidade de trabalhar na área. Foi readaptado para o escritório, ok? E aí, entrou na função de auxiliar de escritório, tá? O salário do auxiliar de escritório era, sei lá, R$200 a menos. Ele vai continuar ganhando o salário de R$200 a mais, porque não pode reduzir salário. Entretanto, os demais funcionários do escritório não vão poder pedir equiparação salarial baseado no salário do Flávio, porque ele está ali readaptado de outra função e ganhando salário relativo a outra função. Tudo bem? Quinto, a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, sendo vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Você não pode adotar paradigma remoto. Isso significa, por exemplo, você não pode usar como parâmetro um cara que já foi mandado embora da empresa ou um cara que já aposentou e não trabalha mais na empresa, certo? Tem que ser um cara que está trabalhando e que atende aqueles critérios do parágrafo 1º, tá? Menos de 4 anos trabalhando na mesma empresa e menos de 2 anos trabalhando na mesma função. Porque se ele tiver mais de 4 anos na mesma empresa ou mais de 2 anos na mesma função, ele tem direito a uma promoção por antiguidade, e o que significa que o salário seu não será igual ao dele, ok? Então não pode ser paradigma remoto, tem que ser alguém que trabalha no momento na mesma empresa. 4. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juiz determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas por causa da equiparação, tá? Multa em favor do empregado no valor de 50% do limite máximo do benefício do regime da Previdência Social. Hoje o limite máximo da Previdência Social deve estar em torno de 6 mil e poucos reais, tá? A multa vai ser metade disso. No caso de discriminação, além da diferença salarial devida. Tá? Então, ó, se o cara não pagou o mesmo salário por motivo de etnia ou de gênero, tá? Aí tá falando sexo, mas eu acrescento a questão gênero, tá? Não importa o que você pensa, o juiz pode interpretar sexo como gênero. Por quê? Porque também não é permitido a discriminação por gênero. Okay? Então a interpretação é a mesma. Vai acarretar o pagamento da diferença salarial entre o paradigma e aquele que recebeu a menos do que deveria receber. E além disso, indenização, que eu acho baixa, tá? Ou seja, a reforma trabalhista, ela veio aí favorecer o empregador que discrimina, limitando em valor baixo o valor da multa. Mas isso é multa, não é indenização. Se a discriminação causar dano material ou moral,
principalmente dano moral, eu entendo ainda ser cabível a indenização pelo dano moral, ok? Então, observem, quando fala multa, não está falando indenização. A indenização pelo dano moral que esta discriminação causar ainda pode ser devida. Tranquilo? 459. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado com periodicidade, ou seja, por período superior a um mês, salvo no que concerne a comissão por porcentagem de gratificação. Significa que você não pode falar assim, eu vou te pagar 5 mil por bimestre. Você vai receber de 2 em 2 meses. Não pode, tá? Pode pagar por semana, pode pagar por dia, pode pagar por hora, pode pagar por quinzena, pode pagar a cada 30 dias ou a cada mês. O que não pode é pagar acima de um mês a periodicidade. Tá bom? Abaixo pode. Parágrafo 1º. Quando o pagamento tiver estipulado por mês, deve ser efetuado até o 5º dia útil, no mais tardar, do mês subsequente ao vencido, ou seja, do mês subsequente àquele que o trabalho foi prestado, que o serviço foi prestado. No mês seguinte até o 5º dia útil. Até o 5º dia útil significa que se cair no domingo, você paga no sábado, tá? Detalhe, sábado é dia útil, ok? Para fins de recebimento de salário, sábado tem trabalho ou não tem? Sábado tem trabalho. Mesmo nos locais onde sábado é folga. Sábado é dia útil. Para todos os fins de jornada, para o fim de recebimento de salário, é contado como dia útil. Mas sábado não tem banco, eu não consigo pagar no sábado. Primeiro, consegue, tá? Você consegue fazendo o pagamento agendado pelo banco, que seja feito o depósito no sábado, se você quiser. Segundo, se você não consegue pagar no sábado, não tem problema, paga na sexta. Mas sábado é dia útil. Então, se o 5º dia útil cair no sábado e você deixar pagar na segunda, vai ter que pagar com juros e correção. Ocorre que, dificilmente, se você não pagar com juros e correção, o seu trabalhador vai questionar. O que pode pegar é o E-Social. Tá? Todo mundo tá entendendo até aqui? 462. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto no salário do empregado, salvo quando esse desconto resultar de adiantamento feito ao empregado, pegou antes um valezinho lá, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Tá certo? Em caso de dano causado pelo empregado, o empregado estragou alguma coisa na empresa, é lícito descontar, desde que essa possibilidade tenha sido acordada, se o dano foi por culpa. Ou seja, a culpa tem que ser constada no contrato que vai ser descontado. Culpa. No caso de dolo do empregado, ele causou dano à empresa porque ele quis, aí pode descontar de qualquer maneira. Certo? Mesmo não tendo sido previsto em contrato. Agora, por culpa, o que é a culpa? Negligência, imprudência do empregado, tá? Ele agiu quando deveria deixar de agir, ou ele deixou de agir quando deveria agir, tá? No caso de culpa, o empregado pode ter descontado o dano que ele causar, se essa possibilidade foi prevista em contrato. É vedado à empresa que mantém armazém para venda de mercadorias aos empregados ou serviços estimados a proporcionar prestações in natura, exercer coação ou induzimento para que os empregados somente se utilizem deste armazém da empresa. É quando a empresa vende algum produto, tá? A empresa vende Pepsi. O empregado pode beber Coca? Pode beber Coca. Certo? A empresa não pode constranger o empregado a beber só Pepsi. Tá? O que ele não pode é causar dano à empresa, moral inclusive. Então, por exemplo, se ele vai ficar no boteco tomando Coca, convém que ele não esteja usando a camisa com o logotipo da Pepsi. Porque isso causa um prejuízo moral à empresa.
Tá? Alguém vai fotografar, vai expor a marca nas redes sociais de forma assim, olha lá, ó, nem os empregados da Pepsi aguentam beber Pepsi, tá bebendo Coca, certo? E isso causa prejuízo à empresa. Entretanto, se ele mantiver o respeito em relação à imagem da empresa, ele pode consumir na concorrente sem problema nenhum, ok? Sempre que não for possível o acesso dos empregados a armazéns ou serviços não mantidos pela empresa, é lícito a autoridade competente determinar a adoção de medidas adequadas para que as mercadorias sejam vendidas a ele e os serviços prestados a preços razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em benefício dos empregados. É quando no local só tem o armazém da empresa. Ele é obrigado a usá-lo. Se ele é obrigado a usá-lo porque só tem aquele, né, no local onde ele trabalha, por causa do trabalho, não tem acesso a outros armazéns, ele pode usar daquele armazém da empresa, só que as autoridades podem determinar que os preços para eles sejam praticados sem intuito de lucro, tá, em benefício dos empregados. Tá? Por isso que normalmente o empregado tem desconto nas lojas. Tá? É vedado às empresas limitar a liberalidade de empregados de dispor do seu salário. Certo? Ele pode gastar do jeito que ele quiser. A gente está falando de salário e remuneração aqui, tá? Esses artigos vão ser importantes também para o próximo capítulo que a gente vai falar hoje, tá ok? Então, a gente já está lendo os artigos agora, porque depois nós vamos falar de cada prática vedada dessas e o nome dessas práticas. 463. A prestação em espécie do salário será paga em moeda corrente do país. Você não pode pagar em dólar, não pode pagar em ouro, tem que pagar em moeda corrente, em reais. O pagamento do salário realizado com inobservância desse artigo considera-se como não realizado. Tá? Então, quando vocês estiverem pagando o salário dos seus funcionários, vocês vão observar o que está escrito aqui. 464. O pagamento do salário tem que ser efetuado contra recibo assinado pelo empregado. No caso, contra cheque. Tá? Se o empregado for analfabeto, colhendo a impressão digital, ou não sendo possível, assinatura a rogo. Você pede um colega dele para assinar, para ler para ele o conteúdo do recibo que ele está assinando, tá? Em voz alta, de forma que ele entenda, e assinar no lugar dele a rogo, ok? Terá força de recibo um comprovante de depósito ou em conta bancária, também vale, tá? Aberta para esse fim, em nome de cada empregado, com consentimento do empregado, em estabelecimento bancário próximo ao local de trabalho, né? Então, tem que gerar facilidade ao pagamento. Não é em estabelecimento bancário que tenha interesses envolvidos da empresa. É em estabelecimento bancário de fácil acesso pelo empregado próximo ao local de trabalho. Ok? 465. O pagamento do salário será efetuado em dia útil e no local de trabalho, dentro do horário de serviço, ou imediatamente após o encerramento desse, salvo qualquer depósito em conta bancária. Se for feito por conta bancária, vai ser pago até o 5º dia útil, tá? Mas não precisa ser seguindo essas regras, que seja no local de trabalho, etc. Tá bom? O pagamento das comissões e porcentagens só é exigível depois de ultimada a transação a que se refere. O que significa isso? Tá? Vamos supor que um rico foi lá no local de trabalho onde você trabalha e fez uma compra milionária, só que ele parcelou no cartão de crédito. Ele vai pagar em 8 vezes. Você vai receber a comissão, sim, em 8 parcelas. Quando a loja recebe o valor, ela te paga a comissão. Tá? É importante que se diga isso, porque tá cheio de gente que acha que a comissão tem que ser paga à vista. Não. Se a venda é parcelada, a comissão também é parcelada. Outra questão importante. Se você é mandado embora, é feito o seu acerto, e ainda falta, sei lá, 6 parcelas de comissão
para você receber, essas 6 parcelas da comissão não vencem antecipadamente, tá? A empresa vai te pagar somente o acerto que é devido e as 6 parcelas da comissão ela vai te pagar somente nos 6 meses subsequentes, na medida que forem vencendo. Tudo bem? Isso é o teor do parágrafo 1º e parágrafo 2º que eu acabei de dar exemplo. Tá certinho? Todo mundo entendeu? ...37 alunos na sala, ninguém fala nada comigo? Nem manda um sim aí pro tio? Aí, agora eu vi. Ok, tio, tá certinho. Então tá bom. Continuando. 467. Em caso de rescisão do contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o valor das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao empregado, na data do comparecimento à Justiça do Trabalho, toda a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%. Então, peraí. Eu acho que eu tenho que te pagar R$ 2.755. Você acha que é R$ 1.000 a mais. No dia que a gente for fazer o acerto, eu tenho que te pagar os 2.755 e entrar com a ação na justiça, você ou eu, para disputar o restante. Ok? Agora, eu não posso deixar de te pagar o que eu sei que você tem direito e o que é incontestável, tá? Ao argumento de que você queria mais. Tá certo? Então eu pago o que eu tenho certeza que eu te devo e a gente discute depois o que está controverso. Se você deixar de pagar a parte incontroversa, você vai ter que pagá-la com multa de 50%. Tá aí no artigo 467 da CLT. Beleza? Esse slide terminou aqui, mas nós já temos outro aberto aqui. Já vou apresentar aqui, tá bom? Fechar esse aqui e abrir o outro. Opa, desculpa. Foi pro final. Sem querer. Deixa eu voltar aqui. Não se assustem, porque não é um capítulo demorado, tá? Tá parecendo ser grande, tem 30 slides aí, mas é um capítulo que muito dele é explicando o que a gente já falou no capítulo anterior. Para falar bem a verdade, o assunto é continuação, tá? Antes a gente estava falando de remuneração e salário, agora a gente está falando do sistema de proteção ao salário, tá? As formas de proteger o salário do empregado. Vamos continuar então a partir daqui. Primeiro, a CLT, a Constituição Federal e a Convenção número 95 da Organização Internacional do Trabalho disciplinam, tá, a proteção ao salário. Essa convenção da OIT é um tratado internacional que foi ratificado pelo Poder Legislativo brasileiro e tem força de lei no Brasil, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos falar de salário mínimo ou piso salarial. O que é salário mínimo? Está no artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal. Tá? A gente já falou desse artigo 7º várias vezes, já até recomendei a leitura dele. Salário mínimo, um dos direitos do empregado, né, urbano e rural, é o salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedado... Tudo bem? Teve um grito aí? Tá tudo bem, né? Sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Então vamos continuando aqui para explicar cada ponto
desse conceito. Primeiro, ele é mínimo. Primeira palavra que eu sublinhei. Não quer dizer que você tenha que pagar o valor dele, não. Você tem que pagar, você pode pagar mais, sem problema nenhum, tá? Você pode pagar acima do valor do mínimo livremente, tá? Ele é o mínimo que se paga a um empregado no território nacional. Fixado em lei. Abre parêntese para o fixado em lei. Ah, professor, tem uma coisa errada aí nesse fixado em lei, porque todo ano eu vejo quem faz a fixação do salário mínimo é o governo federal, é o poder executivo, e não o legislativo. Então, como que é fixado em lei? Eu explico. O poder legislativo no Brasil tem adotado uma prática que foi considerada constitucional, que é emitir a cada 3 anos uma lei autorizativa que vale para os próximos 3 anos, autorizando estabelecendo os critérios e autorizando o poder executivo, que é o presidente, a fixar o salário mínimo por decreto. Então observem, o salário mínimo tem sido fixado sim por decreto, porém existe uma lei que sempre autoriza de 3 em 3 anos, e essa lei autoriza valendo para 3 anos, que o presidente fixe por decreto. Aí pode, tá bom? Bom, nacionalmente unificado, não existe salário mínimo diferente para o Nordeste, para o Sul, para o Centro-Oeste. O valor é um só para o país. Inclusive, alguns artigos da lei falam em maior salário mínimo vigente no país, mas isso não é mais uma prática que aconteça no Brasil. Só existe um salário mínimo, porque ele é, por força constitucional, nacionalmente unificado. Tá certo? Aí, vocês vão achar que aí da palavra capaz até a palavra previdência social, vocês vão achar que é uma grande mentira. Na verdade, não é, tá? Quando diz que é para atender às necessidades vitais básicas do cara e da família dele, do trabalhador e da família dele, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, é óbvio que não se está pensando na utilização de todos esses recursos particulares, né? É óbvio que quando fala moradia, está pensando em uma moradia de baixo valor, né? Que ele possa pagar um aluguel com o seu salário. Ele quando fala alimentação, está falando numa alimentação sem grandes exageros, sem grandes excessos. Educação, está pensando em educação pública. Saúde pública. Lazer, pelo menos um lazer gratuito aí com um ou outro gasto somente. Vestuário, um vestuário não muito caro. Higiene, transporte e previdência social. Tudo isso pensado de forma econômica. Ah, professor, mas é hipocrisia. Sim, é uma grande de uma hipocrisia, certo? Não dá para viver bem com o salário mínimo. Isso é fato e é pacífico. Todos nós concordamos com isso. Não tem como viver bem com R$1.000 por mês. Não dá, tá? Embora tem muita gente no Brasil que ache que dá, não dá, certo? Entretanto, sobrevivência é uma palavra que é utilizada muito para definir o tipo de vida que se leva com salário mínimo, tá? Quando fala que é vedada a sua vinculação para qualquer fim, significa que não pode anexar outro tipo de contrato a ele. E isso é proibido porque se você anexar todos os contratos da pessoa ao salário mínimo, toda vez que aumentar o salário mínimo, aumenta na mesma proporção todos os outros contratos e ele não tem mais como melhorar de vida. Não importa qual aumento que ele vai receber no salário mínimo. O aluguel dele subiu de acordo com o salário mínimo. Os alimentos dele subiram de acordo com o salário mínimo. A escola do menino, o transporte, tudo subiu no mesmo percentual que o salário mínimo. Você vai conseguir melhorar de vida? Nunca, jamais. Você vai estar sempre vivendo com o mesmo poder de compra, nunca melhorando. E isso é proibido
pela Constituição Federal, pela parte final do inciso 4 do artigo 7º, tá certo? Bom, esse perdão, gente, este slide aqui, duas observações. Primeiro, que esses 3 primeiros pontos aqui eu já expliquei. O quarto ponto, eu falei da lei trienal que autoriza o reajuste, tá? Esta lei que eu tô aqui, ela tá desatualizada, eu peço desculpas, ela varia de 2016 a 2019, tá? Provavelmente no ano de 2019 já teve uma lei nova, ou no ano de 2018 já teve uma lei nova autorizando o reajuste de 2020 para frente, tá? Então, já houve aí uma lei nova. Depois eu pesquiso o número dessa lei nova, mas vocês não precisam se preocupar com isso não, tá bom? Terceiro, o TST, observe isso que é importante. Eu já vou responder sua pergunta, quem fez aí a pergunta do reajuste, tá? Eliomar, já vou responder, tá? O TST já pacificou a tese de que é possível pagar menos do que o salário mínimo quando o cara trabalha menos do que 44 horas semanais. É feita uma regra de 3 simples. O número de horas que ele trabalha é proporcional ao valor do salário que ele recebe. O mínimo integral só é garantido para quem trabalha as 44 horas semanais. Tá? Se fosse assim, gente, ninguém ia ser contratado para trabalhar 20 horas. Se eu fosse obrigado a pagar o salário atual a 1.045, se eu fosse obrigado a pagar R$ 1.045 para todo mundo que trabalhasse 15 horas semanais, 20 horas semanais, 25 horas semanais, eu iria querer que ele trabalhasse 44. Porque afinal de contas eu sou obrigado a pagar o mesmo salário mínimo para ele. Então eu não ia aceitar um trabalhador que quisesse trabalhar meio período. E isso seria contraproducente até mesmo para os empregados. Tá? O que não pode é pagar menos do que o mínimo por hora que se obtém dividindo o valor do salário mínimo por 220 horas. Tá certo? Dividiu 1.045 por 220 horas, você vai obter, salvo engano, 4,75. Esse é o valor mínimo por hora que você vai pagar. Tá certo? Aí o Eliomar fez uma pergunta aqui agora. Pode reajustar para menos o salário mínimo? Jamais aconteceu, jamais vai acontecer, tá bom, Eliomar? Não pode, por causa da redução, da vedação à redutibilidade do salário. O salário é irredutível, tá? O que você pode estar confundindo, e que algumas pessoas confundiram, que é a terceira vez seguida que o governo Bolsonaro faz, quando ele entrou, logo no último ato dele, que foi fixar o salário mínimo, até agora tem feito, prometer um aumento, depois vê que a inflação ficou menor, e aí dá um aumento menor. Aí a imprensa fala assim, governo reduz projeção do próximo salário mínimo. Isso é o que a imprensa noticia. E aí a oposição fala, governo reduz o salário do trabalhador. Na verdade, ele não reduziu o salário, a imprensa noticiou certo, tá? Ele reduziu a projeção de aumento, tá, ok? E às vezes os opositores do governo entendem errado, tá certo? Não é que eu seja a favor do governo, todo mundo sabe que eu não sou fã nem entusiasta, porém é preciso interpretar da forma correta para não ficar disseminando nem acreditando em notícia falsa ou inexata, tá ok? Piso salarial é um conceito diferente do salário mínimo, mas que vai na mesma linha de pensamento. A diferença é que é o valor mínimo que trabalhadores de uma certa categoria profissional com similaridade de condições de trabalho vão poder receber. Na maioria das vezes, o piso é instituído por negociação coletiva, ou acordo ou convenção, tá? Coletiva de trabalho. E ele também é conhecido como salário profissional. Médicos, dentistas,
têm lei própria regendo seu piso, tá? Radiologistas também, engenheiros também. A Lei Complementar número 103 de 2000 delegou aos estados a função de legislar sobre a fixação do piso quando a negociação coletiva não o fizer. Vamos lá. Existe um sindicato que representa certa categoria de trabalhadores, comerciários, por exemplo. Suponha que o sindicato dos comerciários não chegou a um acordo com o sindicato dos comerciantes. Era para ter, com a ausência desse acordo, era para ter entrado com uma ação chamada dissídio coletivo, para o tribunal definir qual que é o valor do piso. Vamos supor que nenhum dos dois entrou. E aí a questão ficou sem ser definida, ficou sem piso. O Poder Legislativo do Estado, a Assembleia dos Deputados Estaduais, Assembleia Legislativa, pode fazer uma lei fixando o valor do piso. Tá certo? Aí o piso vai ser fixado por lei estadual. Ok? Uma vez fixado por lei estadual, caso posteriormente seja fixado por negociação coletiva, válido da negociação coletiva posterior. E aí acaba a validade da lei. Entretanto, essa negociação coletiva não vai poder fixar piso inferior ao valor antes definido pela lei estadual. Tudo bem? O piso jamais poderá ser inferior ao salário mínimo. Tá? O piso é sempre um valor acima do salário mínimo. Por que acima, professor? Não pode ser igual? Aí é a mesma coisa de que você virar para... É o cúmulo da inutilidade, para falar a verdade, né? Eu movimentar sindicatos, fazer uma convenção coletiva, dar um trabalho danado para fixar o mesmo valor. Não seria absurdo, inclusive. Tá? Então o piso nunca pode ser inferior ao salário mínimo. Tá? Se na vigência de um piso o salário mínimo ultrapassar, vai prevalecer o direito do empregado receber o mínimo e não o piso. Tá? Se o piso ultrapassar o valor, se o mínimo ultrapassar o valor do piso, ou seja, se for reajustado, sabe lá Deus por que foi reajustado o mínimo na vigência do piso, tá? Aí o piso ficou mais baixo, vai pagar o mínimo, o de maior valor dos dois. Tudo bem? Vamos lá. Todo mundo está entendendo? Até aqui? Entenderam o que é salário mínimo, tá? Aqui se destina e o que é piso salarial? Também existe, Adenilton, o piso proporcional, quando o trabalhador não trabalha 44 horas semanais. Você também pode pagar o piso proporcional ao número de horas que ele trabalha. Tá ok? E agora, falemos do comissionista puro, que é uma pessoa que não recebe salário fixo, não recebe parte fixa no seu salário. Ele só recebe comissões. Ocorre que, nos casos em que é definido piso, ele tem direito a receber, no mínimo, o piso salarial. E nos casos em que não é definido o piso, ele tem direito a receber, no mínimo, o salário mínimo. O que significa que se ele vendeu o suficiente para as comissões ultrapassarem o valor do mínimo, ele recebe somente o valor das comissões. Agora, se ele vendeu a menos do que o suficiente para garantir mínimo ou piso, se for o caso, ele tem que ter uma complementação por parte do empregador para atingir esse valor. É importante que vocês entendam que é proibido descontar no mês seguinte o que o empregador complementou para garantir o piso ou o mínimo no mês anterior. Então vamos supor, o empregado ganhou R$1.000 de comissões, tá? Neste mês. O piso era 1.150. O empregador teve que entrar com 150 para garantir o piso. Até aí, tudo certo, tudo normal, bonitinho, tá? Aí no mês seguinte, o empregado conseguiu vender mais e garantiu 1.300. O empregador não pode vir aqui e falar, olha, mês passado eu
inteirei 150. Dá cá esses 150 de novo e você vai receber só 1.150, que é o piso. Não pode, tá bom? Salário é direito do empregado. O insucesso da empresa não pode ser transferido para o empregado. Os riscos pertencem ao empregador. Lembra da alteridade, tá ok? Segundo a alteridade, os riscos da atividade econômica correm pelo empregador e não pelo empregado. Motivo pelo qual o mês que vendeu menos, quem sofre é o empregador. O empregado tem direito de receber no mínimo o piso, se tiver piso, ou o mínimo se não tiver piso. Tá bom? Salário compressivo é uma prática proibida no Brasil, que significaria estabelecer uma quantia genérica superior ao mínimo ou ao piso para ser paga independente da quantidade de horas extras ou dos adicionais que teriam direito os trabalhadores, tá? É como se você virasse para o empregado e falasse assim: olha, eu vou te pagar 1.500, porque aí vale pelo salário que você tem direito, que é o piso, mais o adicional noturno, mais as horas extras, tudo fica englobado nesses 1.500. Não pode, tá bom? É proibido no Brasil salário compressivo, ou seja, você tem que pagar discriminadamente todos os direitos que o empregado faz jus, tá? E esses valores têm que ser discriminados especificamente no contra-cheque do empregado, sob pena de serem considerados valores não pagos, tá? Então você não pode falar assim: salário mais adicionais mais horas extras, R$1.500. Não pode, certo? Você tem que colocar salário base, tanto. Horas extras 50%, tanto. Horas extras 100%, tanto. Adicional noturno, tanto. Se houver adicional de periculosidade, 30% do salário base, então tanto. Ok? Perceberam? Que isso tem que ser efetivamente discriminado e os valores têm que ser exatos. Lógico que às vezes acontece algum arredondamento, tá? Por causa de valores quebrados para lá dos centavos. O próprio software que calcula os salários, ele inclui no pagamento seguinte ou no próprio pagamento mesmo mês os arredondamentos que o empregado tenha perdido, para que não haja nenhum prejuízo ao empregado. Tá bom? Beleza. Entenderam o que é salário compressivo e por que é proibido no país? Continuando. Prazos e formas de pagamento do salário. Eu já li os artigos no slide anterior, vamos só confirmar aqui, tá? Máximo de 1 mês de periodicidade. Você não pode pagar a cada 6 meses, não pode pagar a cada trimestre, não pode pagar a cada 2 meses. Tem que pagar no máximo a cada mês. Somente em moeda nacional e corrente. O salário tem que ser pago até o 5º dia útil do mês. Se exceder o 5º dia útil, tem que ser pago com correção monetária, tá? Ou seja, vai ter que pagar, na verdade, com juros de mora e correção. Tá ok? Tem que ter recibo assinado pelo empregado. O menor entre 16 e 18, ele pode assinar sozinho o recibo de pagamento. Ele não precisa do pai dele vir na empresa assinar todo mês junto com ele. Tá ok? Porém, no acerto rescisório dele, precisa da assistência do pai. Tá bom? Como eu disse, é admitido pagamento em depósito em conta. Para empregado analfabeto, precisa haver consentimento do empregado para receber de tal forma. Tá? Então, para o empregado analfabeto, você não tem como pegar o consentimento dele, tá? Mas o entendimento atual é de que, estando correto, o depósito em conta vale, desde que esse empregado, mesmo sendo analfabeto, tenha meios
de sacar a quantia no banco, certo? Então, não é inválido o pagamento feito através do banco, mesmo para o empregado analfabeto, tá? Desde que ele tenha meios de sacar essa quantia, ok? O banco tem que ser próximo ao local, pode pagar por cheque, que é emitido diretamente pelo empregador em favor do empregado, ou seja, cheque nominal, em horário que permita o desconto no mesmo dia. Ou seja, você pagou com cheque, irmão, vai ter que liberar o cara mais cedo para ele descontar o cheque, tá certo? Inclusive fornecer o transporte dele até o banco para ele poder descontar. O pagamento das comissões, como a gente falou, só é exigido com o pagamento das transações que lhes deram origem. Então, se a venda foi parcelada em 10 vezes sem juros, o pagamento das comissões também vai ser dividido em 10 vezes. Tá bom? A extinção do contrato de trabalho não impede o empregado de receber a cada mês, mesmo após o acerto, a comissão devida por aquele mês. Certinho? Vamos falar agora do princípio que eu acabei de citar para o nosso querido Eliomar, irredutibilidade salarial. Nós já falamos dele lá na aula de princípios, tá? O artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, fala que é direito dos trabalhadores rurais e urbanos a irredutibilidade salarial, salvo convenção ou acordo coletivo. O que essa restrição se refere não é que pode reduzir o salário hora do empregado, mas que você pode reduzir o número de horas que ele trabalha no caso de redução parcial de jornada. É o que aconteceu agora na pandemia com algumas pessoas, é o que acontece em crise econômica ou aqueles momentos de tragédia natural, em que a empresa precisa reduzir a jornada do empregado em um percentual e durante determinado tempo, através de convenção ou acordo coletivo. E aí reduz o salário na mesma proporção. Ou seja, não tem redução salarial coisíssima nenhuma. O que reduziu do salário foi o número de horas que ele deixou de trabalhar. Ok? Então, na verdade, você está reduzindo o valor total que ele recebe, mas não está reduzindo o valor por hora. Tá bom? Além do princípio da irredutibilidade, está envolvido na irredutibilidade salarial outro princípio, que é o da inalterabilidade contratual lesiva. Se você reduzisse o salário de um empregado, você estaria alterando o contrato de trabalho dele para pior, o que é proibido. Tá certo? Se o salário for pago parte em dinheiro e parte em utilidade, também não pode ser reduzido. Então, se você tirar a utilidade do cara, por exemplo, vamos supor que você está pagando a ele um aluguel e outras utilidades que totalizam, sei lá, R$500, ok? Se você tirar essas utilidades, você tem que passar a pagar em dinheiro o valor correspondente a elas, para não haver redução salarial. Ok? Bom, a substituição de comissão por valor fixo parece lícita, mas ela tem que ser olhada com muita cautela e normalmente não é permitida. Por que não é permitida? Porque ela impede a possibilidade de o empregado ganhar mais. Então vamos supor, eu ganho R$1.200 mais comissão, tá? Essa comissão, por ano, tem uma média de R$300. O meu empregado pode me pagar fixo R$1.500, tirando o direito à comissão? Isso é uma alteração prejudicial a mim. Que isso, professor? Ele vai te pagar fixo a média que você ganhava por mês. Eu falei, sim, mas eu ganhava isso dependendo do meu grau de esforço. Eu poderia ganhar mais. Se eu me esforçasse mais todos os meses, talvez eu ganhasse mais todos os meses. Talvez eu aumentasse esse valor das comissões. Certo? E aí ele está tirando essa possibilidade de mim. E uma vez que ele tira essa possibilidade de mim, ele está prejudicando a mim e não ajudando. Tá certo? Ou seja, a alteração é lesiva. E isso importa em redução salarial. Ok? O valor da comissão também não pode ser diminuído. Então eu pagava 2%, passo a pagar 1%. Não pode. Isso é considerado redução salarial. O que pode mudar
é caso mude o ramo de negócio da empresa e passe a ser vendidos outros produtos cujo valor é muito diferente e justifique uma comissão diferente. Vamos dar um exemplo. Eu vendo som e acessório. Estou de volta. Estão me ouvindo? Agora sim. O Meet tem dado essas travadinhas, tá? Todas as vezes que acontecer, a gente volta, podem ficar tranquilos, não vão embora, fiquem aí me esperando que eu estarei de volta em alguns segundos, tá? Bom, como eu estava dizendo, se houver a adoção de uma categoria de produtos diferente, eu estava dando o exemplo seguinte, eu vendo acessório para carro, tá certo? De repente, eu começo a vender carro também. Aí, pela diferença de valor entre os acessórios e o carro, propriamente dito, eu poderia estabelecer uma comissão menor para o carro. Mas eu teria que manter a comissão original para os acessórios. Certo? Então, essa comissão menor só poderia ser estabelecida por um produto novo que tivesse valor muito diferente. Às vezes a margem de lucro nesse produto novo ela não é tão grande quanto no primeiro produto. Okay? E aí você pode estabelecer uma margem de comissão diferente. Tá ok? Bom, como eu estava dizendo, né, o artigo 503 da CLT é que justifica essa redução do salário quando a redução parcial da jornada, né? A CLT fala que você pode reduzir até 25% o salário, tá? Reduzindo no mesmo tanto a jornada de trabalho. Okay? Normalmente o que se pratica é redução de 20% da jornada para aqueles que trabalham de segunda a semana inglesa, né? De segunda a sexta-feira. Aí o cara passa a trabalhar somente 5 dias, 4 dias em vez de 5. Agora, para aqueles que trabalham 44 horas semanais, pode passar a trabalhar 33, sem problema nenhum, reduzindo até 25% da jornada. Tá? Nesse período, você vai reduzir os 25% do salário proporcional ao número de horas que você reduziu. Tá? Isso precisa de acordo ou convenção coletiva que autorize e tem que ter também um benefício para o trabalhador, ou seja, precisa ter uma contrapartida da empresa, não é só reduzir a carga horária do cara, reduzindo o salário e pronto, tá? Você tem que dar algo em troca. No caso da Uzi Minas, em 2015 teve uma crise econômica que a Uzi Minas prometeu, se o Sindipa concordasse com a redução acho que de 20% da jornada e 20% do salário, a Uzi Minas prometia a manutenção de 95% dos empregos, tá? O Sindipa brigou, não aceitou, não concordou, foi para a rua fazer barulho. A Uzi Minas na época mandou quase 1.000 funcionários embora, né? Ou seja, ela não pôde economizar no todo, economizou na quantidade, mandou uma galera embora. Alguém trabalhava na usina e se lembra desse fato? Eu lembro sim. Por que Nesse caso aí, eu disse que precisa o Sindipa concordar? Só um instantinho, que eu já te abro a palavra. Porque preciso haver autorização de acordo ou convenção coletiva. Agora você pode falar, fica à vontade. Então, mas aí nesse caso aí, seria bem melhor se tivesse tido um acordo do pessoal para poder garantir o trabalho das pessoas, velho. Pois é, o sindicato ele tem que entender que essa lógica capital versus trabalho não existe mais, tá certo? Hoje o que funciona é o seguinte: vamos dar a mão e vamos crescer todo mundo. É óbvio que o empresário às vezes vai tentar currar pro lado dele, vai tentar puxar a sardinha para a brasa dele. Óbvio que isso vai acontecer, certo? E o sindicato serve para vigiar isso.
O que aconteceu é que o Sindipa divulgou um monte de notícia falsa, falando que a Uzi Minas estava mentindo, que a Uzi Minas estava ocultando lucros, quando se sabe que ainda mais uma SA, uma sociedade anônima, que todas as finanças dela são públicas, não tem como ficar ocultando o lucro, certo? Não tem como você ocultar nem contrato que ela faz. E aí, no fim das contas, o Sindipa brigando, falando que era mentira, 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 mentira. A Uzi Minas mandou uma galera embora, tá ok? E não teve nem choro, nem vela. Na ocasião, foi mandando de pouco em pouco, tá? Era toda semana uma leva de gente mandada embora. Até chegar num ponto que aliviou a carga de salários que ela pagava. E aí custou a ter um novo regime de contratação, tá? De fato, você falou certo, é melhor ter um acordo que beneficie o trabalhador. A proposta das Uzi Minas era: olha, eu vou manter 95% dos empregos. O plano de demitir é muito maior. Se eu tivesse economia durante 3 a 5 meses, era a proposição de 3 meses prorrogáveis, depois por mais 2. Se eu tiver esse ganho de 3 a 5 meses, esse alívio, eu vou manter 95% dos empregos. Era a contrapartida oferecida pelos Uzi Minas. Não aceitou o Sindipa e muita gente perdeu o emprego por conta disso. Vocês têm que entender o seguinte: nem sempre o sindicato precisa agir com essa lógica de capital versus trabalho. Às vezes, o sindicato pode contemporizar, pode enxergar melhor qual que é a conjuntura econômica do país, qual que é o momento. Vocês lembram que em 2015, foi logo após a última eleição da Dilma, o país estava numa convulsão econômica tremenda, o impeachment estava batendo na porta, um ano depois teve o impeachment, né? A economia estava em frangalhos, inflação estava aumentando, estava tudo ruim, certo? E aí a Uzi Minas pegou e fez o dela e mandou uma galera embora por falta desse acordo, tá bom? Tá aí o artigo 503 da CLT, que autoriza essa redução parcial temporária na jornada de trabalho e proporcional nos salários. Mas isso, é bom que se diga, não significa redução de salário, tá? Você está mantendo o valor do salário hora, você está diminuindo o quanto o cara trabalha por mês e diminuindo o salário na mesma proporção durante alguns meses, depois volta tudo ao normal, ok? Vamos lá, continuando. Integralidade ou intangibilidade. Que garantia é essa? O 462 da CLT fala que é vedado qualquer desconto do salário que não resulte de adiantamento, dispositivo de lei ou negociação coletiva, pensão alimentícia ou dano por dolo ou culpa pré-ajustada ou contratada. Então vamos explicar aí. Adiantamento. Pegou antes, paga depois. Tá ok? Então, se o empregado recebeu alguma coisa adiantado, vai descontar no fim do mês. Tá? Tem muitas empresas que pagam 2 datas do mês. No dia 15 recebe adiantamento, no final do mês recebe o restante. Tá bom? Empregadores domésticos, principalmente, têm hábito de emprestar dinheiro para empregado. Tem hábito de ir lá e tirar móvel para o empregado, para ir descontando o salário. Ok? Não é proibido descontar, desde que o desconto seja sem juros. Se você cobrar juros do empregado, a conduta pode ser abusiva e desvantajosa para o empregado. Se não cobrou juros, não tem problema. Então, se você, o cara quer comprar, sei lá, quer tirar um guarda-roupa, não tem grana, tá? O guarda-roupa dele desabou lá, cheio de cupim e umidade, ok? Você foi lá no seu cartão de crédito ou no crediário, tirou um guarda-roupa para ele, novinho, e combinou dele pagando, tá? Vai tomar com ele a assinatura dele num termo em que ele diz que concorda com essa operação e que foi feita a compra através da nota fiscal tal,
do guarda-roupa tal que na verdade pertence ao empregado e não ao empregador, embora tenha sido comprado em nome do empregador, tá? Aí sim pode descontar. Por que você vai fazer isso? Porque se no dia seguinte ele sai do seu emprego, você vai cobrar dele na justiça o guarda-roupa que ele não te pagou. E para cobrar dele na justiça tem que ter prova, tá certo? Deixa eu ver a pergunta que me fizeram aqui agora. Deixa eu ver aqui. A empresa é obrigada a realizar adiantamentos? Ana Paula, depende, né? Se não houver convenção ou acordo coletivo ou disposição no contrato de trabalho, falando que vai haver adiantamento em alguma parte do mês, o pagamento pode ser realizado até o 5º dia útil do mês seguinte à prestação de serviços, tá? Só há obrigatoriedade de pagar com adiantamento se houver contrato, convenção ou acordo coletivo determinado. Entendeu? Belezinha. Ai, ai, ai. Vamos lá. Se o desconto vem da lei, tá? Ou de negociação coletiva, não tem como evitar esse desconto. Exemplo, retenção de imposto na fonte, contribuição previdenciária, contribuição sindical, né, quando autorizada, porque mudou pós-reforma trabalhista, né? Desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos, se o empregado não observar recomendações previstas em instrumento coletivo. Vamos colocar lá que no acordo coletivo está determinado, falou, você pode receber cheque do cliente, só que você tem que observar antes se esse cheque é da praça há pelo menos tanto tempo, se o cliente é cliente bancário desde tanto, se o cheque foi preenchido corretamente, e você tem que fazer a checagem do cheque via sistema Serasa, sei lá o que, para ver se esse cara está com o nome limpo. Se você recebeu um cheque sem observar essas recomendações do acordo coletivo, você pode ter descontado o valor, porque a sua negligência causou prejuízo ao seu empregador, tá certo? Exceto somente se você não observou as recomendações. Agora, se você fez tudo direitinho, o prejuízo é do empregador e não o seu, e você não pode ser descontado, não. Ok? Alimentos. O juiz mandou descontar. O que o RH da empresa vai fazer? Vou explicar, Guilmar. Se foi um desconto ordenado pelo juiz de pensão alimentícia, o que o RH vai fazer? Vai questionar? Vai esperar o cara recorrer? Ou vai descontar logo? Se foi o juízo, vai descontar. Ordem de juiz a gente não questiona, a gente cumpre. Viu? Então o juiz mandou um ofício falando para descontar, você desconta, tá? Azar dele, problema dele com o juiz, tá ok? Faça o desconto do jeitinho que o juiz mandar fazer. Não importa se tá certo ou se tá errado, o juiz mandou, você cumpre, ok? Bom, o Egamar tá perguntando a questão do cheque. Vamos lá, o Egamar. Vamos supor que pelo contrato de trabalho e pelo instrumento coletivo ficou consignado que no recebimento de cheque o empregado tem que observar certos cuidados, como, por exemplo, consultar o cheque, tá? Ligar lá para saber se o CPF do cara tá limpo ou se ele tá devendo na praça. Entendeu? Se o empregado não observar isso e receber o cheque, esse cara é meu amigo, eu vou receber cheque dele, sem consultar, e o cheque voltar sem fundos, a não observância dessas recomendações do contrato e do acordo coletivo pode permitir o desconto no salário do empregado, do cheque que voltou. Entendeu agora? Fala comigo, Guilmar. Entendeu? Então me fala o que você não entendeu. A ideia é que todo mundo entenda. Ô, Léo. Oi. Ô, Léo. Exemplo para ele aí? Vou dar o exemplo então. Vamos lá.
eu vou no supermercado ou na empresa que o Adenilton trabalha. Aí eu falo, Adenilton, tá bom? Adenilton, tô querendo comprar esses negócios aqui, vou te dar um cheque, tá bom? O Adenilton vira pra mim e falou, Léo, esse cheque tá bom? Eu falei, confia em mim, Adenilton, sou seu professor, pô. Aí o Adenilton, tá bom, então pode passar o cheque aí. E ele não consulta o cheque. Ele não verifica se o cheque tá ou não vinculado a um CPF que tem problema de crédito. Quando tanto a convenção coletiva ou acordo coletivo, quanto o contrato de trabalho dele obrigava ao Adenilton conferir este cheque. Tem alguém mais que esteja travando? Fala para mim quem está me ouvindo perfeitamente. Tá travando, Léo. Tá, eu vou... A Ana Paula tá falando que tá ouvindo normalmente. Normalmente, quando tá travando, é a internet da pessoa. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou interromper a minha câmera aqui. Tá? E vou mandar só voz por alguns minutos para ver se vocês conseguem ouvir melhor. Melhorou depois que eu interrompi a câmera? Melhorou agora, melhorou. Tudo bem. Então, aguenta aí a vontade de ver meu rostinho bonito durante alguns minutos, tá? Mais na frente a gente liga a câmera de novo para ver se dá. Sei que vocês preferem com câmera para enxergar, né, ter uma referência visual, mas por enquanto vamos só de voz. Daqui a pouco a gente volta com a câmera se for o caso, tá bom? Entendeu o exemplo que eu dei, Eliomar? O Adenilton aceitou meu cheque sem cumprir o que determinava a convenção coletiva, que falava que ele poderia receber cheque sim, mas ele teria que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, consultar meu CPF. Ele não fez isso. Achando que ia garantir a nota dele na prova, se ele não fizesse, ele pegou e recebeu meu cheque sem conferir. E aí voltou meu cheque sem fundo, exemplo, tá, gente? Voltou meu cheque sem fundo, e aí o Adenilton fez o quê? Teve que pagar o valor do cheque. Lógico que ele pode cobrar de mim depois, o que ele for responsabilizado em meu lugar. Mas, para ele vai criar um problema, tá bom? Bom, eu não vou ler de novo o 462 e os parágrafos, porque a gente acabou de ler no início dessa aula, tá bom? Vocês leiam depois com calma. Aí tá falando, tá? Dos descontos no salário, da existência de armazéns, o que pode fazer, etc. Tá bom? Vamos falar agora das consignações voluntárias. O empregado poderá voluntariamente autorizar descontos no seu salário, previamente e por escrito, a saber, plano de assistência médica, hospitalar e odontológica, seguros, previdências privadas, cooperativa, cultural ou recreativa associativa, por exemplo, clube, etc., tá? Em seu benefício e em benefício de seus dependentes. Se ficar demonstrada a existência de coação ou outro vício de vontade, os descontos têm que ser cancelados. E a empresa pode ser obrigada a ressarcir. Tá ok? Não pode obrigar o empregado a aderir a nada. A nada, 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 nada. Outro dia, o pessoal da faculdade divulgou, por exemplo, um novo convênio, salvo engano, com a Unimed. É um bom convênio, Mas eu e minha esposa já temos o de saúde. E já pagamos o de saúde há muito tempo. E não quisemos aderir. Ninguém obrigou a gente. Por quê? Porque não pode obrigar. Ok? Você não tem que aderir ao plano de saúde da empresa. Você não é obrigado. Às vezes você já tem o seu. Às vezes você já tem o seu de outro vínculo. Às vezes você tem outra, né? Outra forma de garantir a sua saúde. Isso é coisa sua. Eles estão oferecendo, tá? Você não é obrigado a aderir, não. Limites
da invasão patrimonial do empregado, ou seja, quanto que pode descontar por consignação voluntária, tá? Vamos lá. Os descontos por consignações voluntárias podem ser, no máximo, de 30% do salário, a remuneração do empregado, para amortização de empréstimo, ou seja, empréstimo consignado somente até 30% do salário. E uma soma global de 40% para todas as consignações. Então, se eu tiver, por exemplo, só 10% de empréstimo, eu posso inserir outras consignações até dar 40%. Agora, se eu cheguei a 30% de empréstimo, eu só posso incluir outras consignações em mais 10%. O total não pode passar de 40%. Ok? Essa remuneração disponível do empregado é após os descontos ou consignações compulsórias. Consignações compulsórias são aqueles descontos que são obrigatoriamente realizados todo mês no seu salário. Então você tem contribuição previdenciária, pensão alimentícia, imposto de renda ou outra decisão judicial administrativa, mensalidades e contribuições sindicais, etc. Tá? Então, a partir do momento que você está pagando todos os meses determinada verba, a verba a consignar vai diminuindo de acordo com a verba que você paga por consignações compulsórias. Todo mundo conseguiu entender o que é isso? Beleza. Seguindo adiante. Vedação do Truck System. Truck System é o quê? O empregado que fornece bens ou serviços, a gente já falou sobre isso, só não dei esse nome, Truck System. Não pode coagir seus empregados a consumir exclusivamente consigo, muitas vezes a preço abusivo, de forma a comprometer o salário com dívidas com o próprio empregador, reduzindo inclusive o empregado à condição análoga a escravo. Já vi acontecer, inclusive, né? Aqueles empregadores que falam, olha, você vai morar aqui no emprego e vai me pagar um aluguel. Ah, você vai... eu vou te fornecer uniforme para você trabalhar, roupa para você trabalhar, e você me paga aos poucos. E vai criando dívidas para o empregado. Isso é redução do empregado à condição análoga de escravo. Nunca acaba as dívidas que ele tem que pagar. Aí quando ele pede para sair, o empregador vira para ele, você não pode sair, você está me devendo. Como que você vai sair? Entendeu? Você tem que pagar o que você deve primeiro. Tá certo? Isso é proibido. Tá? E o Truck System é o quê? Você obrigar o empregado a comprar somente na sua mão. Isso é proibido. Ok? Impenhorabilidade do salário. 833 do Código de Processo Civil. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios. São formas de remuneração, tá ok? Bem como quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e da sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o que está disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 2º. O disposto nos incisos 4 e 10 do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de pensão alimentícia, independentemente de sua origem, bem como a importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8º e 529, parágrafo 3º. Tá? Então, valores de salário que excedem, tá, 50 salários mínimos não são impenhoráveis. Tá? Além disso, qualquer valor de salário é penhorável para pagamento de pensão alimentícia. Ok? Como se diz aí no artigo, no parágrafo 2º do 883, inciso 4. Ok? O que é
penhorar. Antes de passar aqui, vamos explicar melhor o slide anterior, porque... Deixa eu voltar aqui. Aí. Estou falando da impenhorabilidade. Penhorar é um ato judicial de pegar bens ou valores do devedor para pagar uma dívida que está sendo cobrada em juízo. Então, você está sendo executado em juízo, a dívida, o seu patrimônio responde pela dívida. Entretanto, existem bens, tá? Segundo o artigo 833 do CPC, que são impenhoráveis. E aí você vai ter o bem de família, que é aquele imóvel que você usa para a sua residência e da sua família. Você vai ter os instrumentos de trabalho, incluindo veículos do taxista, do caminhoneiro, do motorista de Uber, etc. Tá? Os computadores, ou o computador pessoal do professor, do advogado, que não pode ser penhorado. Tá? A biblioteca de um advogado ou de um professor, certo? Não pode penhorar. Agora, outros bens, por exemplo, carros de passeio, pode ser penhorado? Pode. Tá? Então o que vai ser essa penhora? O oficial de justiça vem, notifica, intima o devedor de que aquele bem está sendo penhorado, faz um auto de penhora e avaliação, coloca o valor que ele está atribuindo àquele bem e junta no processo. Se a dívida não for paga, o juiz vai marcar um leilão, que é chamado de asta pública, para vender aquele bem e fazer dinheiro para pagar ao devedor. Tá? Sendo facultado ao devedor, nos casos em que a lei permite, adjudicar esse bem, ou seja, ficar com o bem para ele para pagar parte da dívida ou a totalidade da dívida. Se o valor do bem for maior do que o valor da dívida, é óbvio que para ficar com o bem, o devedor tem que devolver a diferença. Entendido? O que é penhora? É um ato judicial de constrição do patrimônio de um devedor para pagar a um credor que está executando judicialmente uma dívida. Tá bem? Retenção criminosa do salário. A retenção dolosa do salário constitui crime. Isso é o que diz o artigo 7º, inciso 10 da Constituição. Tá? Tá aí tá o inciso 10 que está falando, ó. O empregado tem direito à proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. A doutrina diverge. Qual crime seria esse? Parte da doutrina entende que tinha que criar uma lei para ter um novo crime. Outra parte da doutrina fala que é apropriação indébita. Tá? Que a partir do dia do salário, do pagamento do salário, vencimento do salário, aquele dinheiro já pertenceria ao empregado e o empregador estaria com aquele dinheiro de forma ilícita, retendo indevidamente. Tá? Tem várias implicações legais, tá? Não tem consenso e eu entendo que ainda é complicada a punição por crime do empregador que retém o salário, podendo pagá-lo após o dia do vencimento. Significa o seguinte: passou o dia do vencimento, quinto dia útil, e o empregador não pagou porque não quis, porque ele tinha o dinheiro. Isso é retenção dolosa. Tá certo? Se ele não tiver a grana, não é retenção dolosa. Tá certo? Todo mundo entendeu? Então, o que seria crime? O que seria crime? Tá? Seria não pagar o salário tendo dinheiro para pagar no dia certo. Se o empregador tem o recurso depositado na sua conta para pagar o empregado no dia do vencimento e deixa de pagar, porque quis deixar de pagar, é retenção dolosa e é uma prática considerada criminosa pela Constituição. O que ocorre é que eu não sei se existe um tipo penal que se adeque perfeitamente para a gente saber qual pena que seria aplicável. Então pode acabar não sendo punido o empregador, porque o artigo 168
do Código Penal da apropriação indébita, que a doutrina, parte da doutrina entende ser cabível, outra parte entende que não é cabível. Aí tem uma celeuma, né? Tem uma discussão a respeito. Substituição. O que ocorre na substituição? Um empregado é chamado a ocupar temporariamente a vaga de outro, o cargo de outro, cargo diverso daquele que ele exerce na empresa. A contagem de tempo naquele serviço vai ser garantida, bem como a volta para o cargo anterior depois. Tá? Enquanto tiver substituição, o empregado fará jus ao salário contratual do substituído, se for maior do que o seu. Agora, se for menor do que o seu, ele tem direito a continuar recebendo o seu. Tá certo? Então, ó, eu tinha função A. O funcionário da função B saiu de férias. O meu patrão virou para mim e falou assim: ô Léo, deixa o resto do pessoal fazendo a função A, vem aqui e faça a função B, no lugar do fulano que saiu de férias. Tudo bem, patrão, posso fazer. Tenho o direito de receber o salário do B, se esse salário do B for maior do que o meu. Se for menor do que o meu, eu tenho o direito de continuar recebendo o meu salário. Todo mundo entende isso, né? Agora, eu não vou ter direito a manter esse salário quando acabar a substituição, porque ela é temporária. O cara voltou de férias, eu volto para a minha função, volto a receber o meu salarinho, tá bom? E ele continua recebendo o salário dele. Todo mundo entendeu? Ô, Léo, sim. Ô, Léo, tem um período mínimo, por exemplo, você tirar uma férias, alguma coisa? Não, não tem período mínimo. Não tem período mínimo nem máximo, tá bom? Enquanto durar a substituição. Tá ok? Então vamos supor, ele pegou aí uma licença médica de 2 meses. Eu posso ficar 2 meses. Ah, ele ficou fora numa licença médica de 5 dias. Eu posso ficar só 5 dias. Tá bom? O que é importante saber é que na substituição eu deixo de fazer o meu serviço e faço só o serviço do outro. Tá bom? Eu não acumulo os dois. Eu paro de fazer o meu para fazer o do outro. Ok? Se alguém aposentou ou foi mandado embora e eu passo a ocupar o cargo que era dele, eu não tenho direito ao mesmo salário dele. Vocês lembram lá, quando a gente estudou a equiparação salarial, que o paradigma tem que ser contemporâneo, não pode ser remoto. Se ele já não trabalha na empresa, não vale como paradigma. Desvio ou acúmulo de funções. Vocês viram lá que era a substituição. Substituição é rapidinho, é pá e bola, foi e voltou, né? Durante o tempo que teve lá, recebe o salário melhor do outro. Tá ok? Agora, desvio e acúmulo de funções. É uma situação velada, não é igual à substituição. Substituição não. O cara pediu formalmente que eu ocupasse a outra função, me pagou o salário do outro, depois eu voltei para o meu cargo posteriormente. No desvio ou acúmulo de funções, normalmente é uma situação velada, tá? Eu sou contratado para ocupar a função A, mas ocupo a função B e recebo como A, sendo que B receberia mais. Tenho eu direito a receber o salário B, ok? Agora, vocês perceberam o pormenor. Eu fui contratado para o cargo A, mas na verdade estou ocupando o cargo de maiores responsabilidades e atribuições. E o cara está continuando a me pagar o salário A. Exemplo clássico, você é vendedor, ok? O gerente mudou do país, foi embora. O empregador vira e fala: a partir de hoje você faz a função do Tício, que foi embora para os Estados Unidos. Só que continua te pagando como vendedor, não paga como gerente. Você tem direito legal de receber o salário de gerente, mesmo tendo sido contratado como vendedor. Se você está ocupando um cargo de maiores atribuições, de responsabilidade maior, você tem direito de receber o salário dele. Ok? Isso é desvio de função. Tá? Acúmulo de funções acontece quando eu sou contratado por um cargo A
O cargo B está vago e o empregador me manda fazer A e B. Eu tenho que dar conta do meu serviço em A e do serviço do B. E aí o empregador espertalhão, em vez de contratar outro B, está me colocando para fazer o serviço dos dois. Nem sempre é um serviço dobrado, tá, gente? Às vezes, por exemplo, o empregador tem 3 A. Tem A1, A2 e A3. Tá? Vagou B. Ele pega o trabalho de B, divide entre A1, A2 e A3. Aumentando em 33% o salário, o trabalho de cada um, sem aumentar o salário deles. Ok? Então isso não pode. Isso é acúmulo de funções. E todas as vezes que você, além das suas funções, passa a exercer as funções ou parte das funções de outro, você tem direito a receber o salário do seu cargo e o salário do outro cargo cumulativamente. Os dois. Se você faz apenas parte das funções do outro, por exemplo, metade, você vai ter direito a receber metade do salário do outro, além do seu salário normal. Ok? Todo mundo entendeu? Tentativa aí de voltar com a câmera temporariamente. Se travar, vocês me avisam. Muita gente vira para mim e fala nessa hora: ah, professor, na minha empresa isso não acontece. Gente, quando a gente ensina direito do trabalho, a gente está ensinando como deve ser, não como é. Tá? Tem um monte de empresa que não cumpre lei. Tudo bem? Bom, inexistindo prova ou cláusula contrária, entende-se que o empregado que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com sua condição pessoal pode fazer de tudo, ok? Então é muito difícil provar acúmulo ou desvio de funções nessas hipóteses. Porque, por exemplo, se você é contratado como assistente administrativo ou auxiliar de escritório, é uma contratação com uma denominação muito genérica. Isso significa ajudante florestal. Se você está ajudando e está na floresta, entende-se que é tudo a mesma coisa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Auxiliar de escritório. Você está auxiliando e está dentro do escritório, praticamente pode ser exigido tudo de você. E as empresas fazem isso sem especificar muito a função, para poder colocar o empregado em outras funções sem ter que pagar reajuste ou pagar outro salário, etc. Desvio ou acúmulo de funções. Por isso que tem que se estar atento e tem que se documentar tudo que é interesse do empregado e da empresa para não ter problema com isso. Tá certo? Agora, se você faz eventualmente uma ou outra funções inerentes a um cargo distinto, que são inclusive compatíveis com sua condição pessoal, isso não é acúmulo de função, desde que não haja cláusula proibindo essas funções diversas. Tá certo? Agora, professor, durante uma reunião, eu fui mandado servir um cafezinho para todo mundo, durante uma reunião que a gente estava tendo. Isso é acúmulo de função com a pessoa que serve o cafezinho? Eu estou fazendo o meu e o dele? Olha, gente, peraí, toma cuidado. Tá? No direito do trabalho, para se adquirir direito, o que precisa ter, em primeiro lugar, é a habitualidade. Tá? Todos os dias você precisa fazer o café para todo mundo do escritório e servir para todo mundo? Se você faz isso além das suas funções normais, aí você está acumulando função. Tá ok? Agora, uma reunião, o cara falou: velho, por que você não faz uma gentileza para nós? Passa um café aí na cafeteira e serve todo mundo. Aí na outra reunião, ele pediu para outro. Ou seja, significa que todo mundo, uma vez ou outra, serve o cafezinho. Aí na terceira ou na quarta reunião, o próprio chefe virou e falou assim: gente, nas outras reuniões vocês serviram café, hoje eu que vou servir vocês. Vai lá e ele mesmo faz o cafezinho. Ou seja, não tem absolutamente acúmulo de função, nem desvio de função nenhum aí. O que está havendo é gentileza recíproca.
tá? Para de ver pelo em ovo quando não tem. Alguém me perguntou aqui, se eu cobrir férias de uma pessoa, se você cobriu férias, não houve nem desvio nem acúmulo, tá? Não, presta atenção. Não houve nem desvio nem acúmulo. Houve substituição. Se você está fazendo só o dela. Agora, se você está fazendo o seu e o dela, houve um acúmulo temporário. Aí, temporariamente, você vai ter que receber o seu e o dela. Tudo bem? Décimo terceiro salário. Vulgo alegria de pobre, né? A gente usa para pagar as dívidas e para se endividar ainda mais, porque acha que vai durar para sempre o 13º. Já foi chamado de gratificação natalina, às vezes é chamado ainda de gratificação natalina em algumas legislações, não é pecado chamar de gratificação natalina, tá bom? O fato de chamar de gratificação natalina, ele é meio contrário à laicidade do Estado, tá? A partir do momento que quem não é cristão ou quem não é crente em Deus não acredita em Natal. Então não tem que ficar dando nome religioso aos direitos que não tem nada de religioso, tá? É reconhecido constitucionalmente no artigo 7º, inciso 8, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, o que quer dizer que não adianta fazer campanha eleitoral falando que Bolsonaro vai cortar 13º salário, porque coitado do Bolsonaro para ter poder para isso. Ele não tem, tá? O Guedes não tem poder para isso. Ah, professor, e se fizer uma emenda constitucional? Olha, existe entendimento que o artigo 7º faz parte dos direitos e garantias individuais, tá? E que por isso seria cláusula pétrea dessa Constituição. Então não dá nem para mudar esse artigo 7º, tá certo? É regulamentado pelas leis 4090 de 62 e 4749 de 65. Tem natureza salarial, ou seja, integra a remuneração normal na base 1/12 por mês, tá? Ou seja, você recebe tudo em 2 parcelas. Porém, o direito é adquirido mês a mês e ele compõe o salário na média do 12º, ou seja, da 12ª parte. Tá ok? Você adquire o direito do 13º à medida que você trabalha em cada mês 15 dias ou mais, tá? Cada mês que você trabalhar menos do que 15 dias sem estar com suas faltas justificadas, você perde o 12º correspondente do salário mínimo, tá? Então, se você trabalhar, sei lá, a partir do dia 25 de janeiro, você foi contratado em 25 de janeiro, ok? E trabalhou até o final do ano, você vai ter 11/12 do 13º, porque o mês de janeiro você trabalhou menos de 15 dias. Se você foi mandado embora, contratado em 25 de janeiro, tá? E foi mandado embora em 12 de junho, bem no dia dos namorados, olha só, você vai receber 13º proporcional referente aos meses de fevereiro, março, abril, maio e só. Junho é 12 dias só, não conta. Então você perdeu o mês de janeiro e perdeu o mês de junho. Você vai receber fevereiro, março, abril, maio, 4/12 do 13º proporcional. Ah, professor, mas aí é sacanagem, porque os 5 dias ou 6 dias que tinha em janeiro, somados aos 12 dias de junho, daria mais de 15. Não importa, tá? Por quê? Porque o 13º salário, ele considera o mês referência, certo? Então, se você trabalha 12 dias em um mês e 5 dias em um outro, não soma esse número de dias. Você perde o 12º dos 2 meses. Para férias proporcional é diferente, viu, gente? Porque aí você considera o dia que você começou a trabalhar, porque a data base passa a ser o dia do ingresso, tá? No trabalho. Então, você, por exemplo, entrou no dia 25 de janeiro, você adquire direito às férias no dia 25 de janeiro, na verdade, no final do dia 24 de janeiro do ano seguinte. Aí, a partir
do dia 25 de janeiro desse ano seguinte, começa o período concessivo das suas férias. Ok? Depois a gente pode falar sobre essa questão de folha de pagamento. Eu queria ter a oportunidade de falar isso com vocês. A gente vai ter, de repente, uma aula de sábado para falar só disso. Quem sabe? Tá bom? Ou depois que a gente terminar a matéria, quem sabe? Tá? Um dia a gente conversa sobre isso. Mas vocês vão ter, o pessoal da contabilidade principalmente vai ter contabilidade de pessoal, vai trabalhar com folha de pagamento, já vai saber isso de cor e salteado. Pessoal da administração, eu não sei se vai ter essa disciplina específica. Aí vai até onde vocês vão juntos. Eu não sei quando que o pessoal da contabilidade vai aprender isso. Tá ok, pessoal? Então, o 13º salário é pago em 12 parcelas, que são reunidas, na verdade, em duas. Ok? Você vai 12 frações que vão ser reunidas em duas parcelas. Isso eu já falei. Se o contrato é suspenso, não há contagem de 1/12. O que é suspensão do contrato de trabalho? É toda vez que deixa de haver pagamento, tá? A interrupção é quando continua havendo pagamento, embora não haja trabalho. Suspensão, não há pagamento, não há trabalho. Por exemplo, o cara foi preso, por exemplo, ele pediu uma licença sem vencimentos e etc. Existem hipóteses aí de suspensão, a gente vai falar disso num capítulo lá na frente, tá bem? Se houver acidente de trabalho ou enfermidade profissional ou não, o entendimento atual é que o empregado vai fazer jus à fração do período em virtude do fato dele ter se acidentado, ele ter sido molestado, né, por uma doença ocupacional em virtude do trabalho ou um acidente a serviço da empresa. Tá? O 13º é recebido de forma proporcional na extinção do contrato, desde que não haja justa causa do empregado. Ou seja, se for dispensa com justa causa, não recebe 13º proporcional, nem férias proporcionais. Belezinha? O adiantamento do 13º salário, ou seja, a primeira parcela, é pago do dia 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro. Então você pode pagar do mês de fevereiro até o dia 30 de novembro. Ah, professor, eu recebo tudo no dia 20 de dezembro. Tá errado. Tá bom? O valor dessa primeira parcela vai ser metade da remuneração, incluindo salário e gorjetas. Então aí vocês podem riscar essa palavra salário e escrever remuneração no lugar. Tá? Metade da remuneração recebida no mês anterior. É um valor apenas de referência, porque o ajuste mesmo do valor exato vai ser com a segunda parcela, tá certo? Então, o valor da primeira parcela vai ser metade do que o cara ganhou como remuneração no mês anterior. Vamos supor que a remuneração do empregado no mês de janeiro foi de R$ 2.500. Você vai pagar a primeira parcela do 13º em fevereiro, que já pode pagar, você vai pagar R$ 1.250 de primeira parcela do 13º. Todo mundo me acompanhando aí, né? Ah, e se eu pagar em junho? Tudo bem, você pega o valor do salário de maio, da remuneração de maio. Ah, e se eu for pagar no dia 30 de novembro? Você vai pegar o valor da remuneração do mês de outubro e vai dividir por 2 e pagar metade de primeira parcela. Todo mundo entendeu até aqui, né? Bom, rompido o vínculo entre o adiantamento e antes do vencimento da segunda parcela, o empregador, no acerto, compensa o valor que foi adiantado. Vamos supor, eu paguei em fevereiro, mas paguei metade. Metade equivale aqui a 6 meses, não é? Entretanto, eu mandei ele embora em abril. Ele só tem direito a 4/12, janeiro, fevereiro, março e abril. Final de abril eu mandei ele embora. Ele tem direito a 4/12, só que eu paguei 6/12. Eu vou descontar o que eu paguei a mais. Tá bom? Saldo restante tem que ser pago até o dia 20 de dezembro. Ou seja, a segunda parcela do 13º tem que ser paga até o dia 20 de dezembro do ano.
Tudo bem? A base da remuneração do 13º é a remuneração do mês de dezembro, certo? Então você vai pegar o salário base do mês de dezembro, fazer o cálculo da remuneração do 13º com base no mês de dezembro e vai pagar o que você ainda não pagou no adiantamento. Como assim, professor? Eu explico. Lembra que o salário do Tício em junho foi 2.500? Lá em julho eu resolvi pagar a primeira parcela do 13º, certo? O que eu fiz? Eu paguei 1.250. Tá? Tô arredondando valores para facilitar o entendimento. Paguei 1.250 em julho. Beleza. Teve um reajuste em setembro. Normalmente não é setembro que dá os reajustes, mas tudo vale para o exemplo frutificar, tá? E aí o Tício passou a ganhar 3.000. Em vez de 2.500, ele passou a ganhar 3.000. Ou seja, em dezembro, o Tício ganhava 3.000 e não 2.500. Aí o que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar R$3.000 ao todo de 13º para o Tício. Como assim, professor? Ele ficou ganhando um valor menor o ano todo, só aumentou em setembro. Sim, queridos, só que a remuneração base para o cálculo do 13º salário é a remuneração de dezembro, tá certo? Então o valor do 13º é 3.000. Só que quanto eu paguei antes? 1.250, que é a metade do salário antigo. Faltou quanto para pagar agora? 1.750. Óbvio, vai ter todos os descontos legais. Esse valor é um valor simplificado para entendimento, porque teria o cálculo dos adicionais, das horas extras, etc. Tá ok? Entendido? Todas as remunerações variáveis entram no 13º. E aí você inclui adicionais, noturno, etc. Você inclui horas extras. Você inclui gorjetas. Você inclui comissões. Tudo entra no cálculo do 13º. Como? Todas essas verbas variam, não variam? Aumentam, diminuem, mês a mês. Você pega o que ganhou nos 12 meses anteriores, ou seja, no ano todo, soma tudo, divide por 12 e acrescenta no mês de dezembro, quando você for pagar a segunda parcela do 13º. Tudo bem? Entendido até agora? Não é difícil de entender não, né? Às vezes tem gente que embanana, mas isso aí é tranquilão. Tá ok? Então toda a remuneração variável incorpora ao 13º por sua média duodecimal. Ou seja, você vai pegar a média, né, do ano todo, dividir por 12, porque é o que vale. Tá bom? Na verdade, não é a média do ano todo e dividir por 12. Vai pegar a soma do ano todo e dividir por 12 para calcular a média. Tá ok? Pessoal, olha só. Falei com vocês que a matéria da prova não ia demorar muito para terminar, que a aula estava rendendo muito e que esse slide não era muito complicado, tá bom? Vou interromper a gravação neste momento e vamos entrar agora